Olá, boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre recuperação hidroambiental. Os integrantes do meu grupo são a Ana Paula da Silva, a Carolina Sade, o Guilherme Torres, eu, Mariana Pessoa, a Sabrina Silva e a Verônica Veiga. E nós somos orientados pelo professor Gilmar Santos. Nós tiramos como base o artigo Recuperação Ambiental de Ecossistemas Aquáticos em Regiões Extaurinas, estudos aplicados para o tratamento de sedimentos contaminados pela drenagem ácida de mina na bacia hidrográfica do rio Uruçanga, em Santa Catarina. Esse artigo foi feito por Volpato, Menezes e Silva. A mineração de carvão ela é uma atividade potencialmente lucrativa do ponto de vista econômico e ela apresenta uma influência significativa no desenvolvimento socioeconômico de municípios diretamente envolvidos na indústria extrativa mineral, como as cidades situadas no sul do estado de Santa Catarina, justamente por ser uma área rica em reservas de carvão. Porém, quando examina-se a prática da extração mineral, consegue-se associar todas as suas etapas do processo com severos impactos ambientais, o que acaba comprometendo a qualidade de vida em ambientes aquáticos, terrestres e do ar. A drenagem ácida de mina é um dos efluentes resultantes das reações de oxidação que ocorrem no rejeito de mineração de carvão e que ocasionam danos significativos ao meio ambiente. Essa drenagem ela é um sulfeto oriundo de uma forma de pirita, oxidado e em seguida catalisado por bactérias, gerando um resultante com acidez elevada, com baixo pH e altas concentrações de metais dissolvidos, como ferro, manganês e zinco. Os sedimentos nos ambientes aquáticos desempenham um papel importante para a fauna local, porque serve como fonte de alimento e abrigo para inúmeras espécies bentônicas. E com 99% do total de substâncias que atingem esse sistema aquático sendo armazenadas no compartimento sedimentar, existe um acúmulo dessas matérias no ambiente. O fato de poucas parcelas serem dissolvidas em água proporciona ao sedimento uma importância ecológica relevante, porque ela serve como uma ferramenta essencial na avaliação do grau de contaminação dos poluentes. Esses sedimentos são considerados um compartimento de acumulação de espécies poluentes a partir da coluna d'água, porque apresenta habilidades notáveis quanto à adsorção, à absorção e acumulação associadas, sendo bons indicadores de poluição ambiental, permitindo inclusive o conhecimento da fonte poluidora. E quando esses ambientes hídricos são avaliados e resultados em altas concentrações de metais presentes na biota, a sua destinação e os possíveis efeitos ao longo da sua distribuição e comportamento na cadeia alimentar é algo preocupante do ponto de vista científico, porque apesar de alguns desses metais serem essenciais para os seres vivos em baixas concentrações, justamente como o ferro, o zinco e o manganês, em altas concentrações eles são tóxicos a organismos, assim como outros metais que não apresentam função biológica conhecida, como o mercúrio, o chumbo, o cádmio, o cromo e o níquel. O tratamento de sedimentos é um meio de processar o material dragado contaminado com o intuito de reduzir a concentração do contaminante para que ele possa se enquadrar aos procedimentos e às normas de aceitação em relação aos níveis encontrados na amostra e no ambiente. Alguns dos principais processos utilizados para o tratamento de material contaminado em ambientes hídricos são a flotação, que consiste na separação de partículas do volume líquido a partir de densidades diferentes e é comumente utilizado para a separação de petróleo e sulfetos metálicos. Existem as técnicas de extração ácida, que utilizam dissolventes que não destroem os contaminantes, mas os concentram em um volume reduzido. É aplicada em metais pesados, não sendo muito eficiente em cádmio, e pode gerar compostos indesejáveis, caso o sedimento tratado contenha matéria orgânica. Tem também a oxidação através da umidade do ar, que é extremamente utilizado em tratamentos de água residual e esgotos, e esse processo não sofre alterações pela grande quantidade de água no material dragado, justamente por necessidade de umidade, além de pressão e temperaturas elevadas.
O último exemplo que a gente trouxe é do tratamento biológico, que visa o aumento da quebra natural de contaminantes orgânicos em compostos inofensivos através dos micro-organismos. Os metais tóxicos e outras substâncias não biodegradáveis, elas normalmente não são afetadas, podendo inclusive causar problemas através da destruição de populações de micro-organismos importantes nesse processo, caso estejam presentes em grandes quantidades. Mas vale a pena ressaltar que nenhum procedimento está livre de impactos prejudiciais ao ecossistema, tanto os que eu mencionei, tanto os outros utilizados. Alguns processos de tratamento produzem resíduos concentrados extremamente perigosos que necessitam de técnicas sofisticadas de isolamento para sua disposição ambiental segura. E o tratamento pode gerar também emissões de gases e resíduos líquidos poluentes. A bacia hidrográfica do rio Uruçanga, que foi a área de estudo do trabalho, ela abrange uma área total de 580 km² e fica situada no sudoeste do estado de Santa Catarina, entre as bacias do rio Araranguá e Tubarão. Ela abastece 9 municípios integrados, que são Criciúma, Cocal do Sul, Içará, Jaguaruna, Morro da Fumaça, Pedras Grandes, Sanguão, 13 de Maio e Uruçanga. O rio Uruçanga, que é o principal rio da bacia, ele é formado pelo encontro dos rios Carvão e Maior na cidade de Uruçanga. Ele apresenta importantes afluentes no decorrer do seu percurso, como os rios América, Caeté, Cocal, Ronco d'Água, Linha Anta, Barro Vermelho, da Areia e Vargeba. E o estuário escolhido como objeto de estudo, ele está localizado no município litorâneo de Jaguaruna, dentro da área de proteção ambiental da baleia franca, que foi criada com o intuito de proteger a baleia franca austral. A amostra de sedimento foi coletada em um único dia, sendo composta por porções obtidas do meio do rio até as suas margens. A quantidade da coleta e os parâmetros físico-químicos da amostra de sedimento foram mensurados, e no laboratório foram analisados esses parâmetros físico-químicos do alumínio, do arsênio, do chumbo, ferro, manganês, fósforo, do carbono orgânico, da matéria orgânica presente, do nitrogênio, o valor do pH, o potencial redox e a umidade. A lixiviação é um processo de extração de substâncias presentes nos componentes por meio da sua dissolução em algum líquido. E no caso estudado, a amostra possuía uma coloração escura, uma consistência pastosa, que era um lodo muito fino, característico de sedimentos de fundo, e um odor forte, provavelmente pela presença da matéria orgânica, de sulfetos e sulfatos. Com a finalidade de estudar os metais contidos nos sedimentos, foram escolhidos as características da drenagem ácida de mina, o ferro dissolvido e o manganês total, para os ensaios realizados, que aconteceram de duas formas, que ambas apresentavam o mesmo objetivo, que é quantificar o ferro e o manganês extraídos da água intersticial do sedimento e dissolvidos nos grãos. A lixiviação alcalina, ela expôs a amostra por 5 minutos a uma solução preparada de 5,7 ml de ácido acético glacial e 64,3 ml de hidróxido de sódio. Já a lixiviação ácida, ela expôs a amostra a uma solução preparada de 1 mol de ácido acético sob agitação constante também durante 5 minutos. Os resultados obtidos na lixiviação alcalina, assim como a concentração em metais da amostra bruta, estão apresentados na tabela 1, que constata as concentrações elevadas dos metais analisados, mesmo após a exposição do sedimento à solução alcalina. Isso aponta que, para esse tipo de procedimento, os resultados eles não foram tão promissores quanto o esperado, como exemplo da concentração de ferro, que foi removida praticamente 0,2% do total. Já os resultados obtidos na lixiviação ácida, apresentados na tabela 2,
Apesar de serem um pouco superiores àqueles obtidos na alcalina, não são tão significativas a ponto de se vislumbrar perspectivas para a adoção desse procedimento para a remoção dos metais contidos no sedimento em regime contínuo e em maior escala de tratamento, porque no caso do ferro, por exemplo, a remoção girou em torno de 0,3% do total, enquanto o manganês teve um percentual de remoção de 1,8%. Diante de todo o exposto, a gente consegue concluir que o procedimento da extração dos contaminantes identificados nos sedimentos aquáticos de regiões taurinas é uma ferramenta de suma importância para analisar situações críticas de poluição, para que haja a proteção de toda a biota ali presente de uma exposição excessiva desses materiais, evitando o acúmulo significativo no decorrer da sua distribuição na cadeia alimentar. Porém, o método utilizado no estuário da bacia hidrográfica do rio Uruçanga, que recebe os rejeitos provenientes das atividades mineradoras e industriais, ele não atingiu os resultados almejados quanto à sua eficiência na remoção desses materiais. Mesmo o processo de lixiviação ácida apresentando percentuais maiores na eliminação dos metais tóxicos, ferro e manganês, quando comparadas à alcalina, em ambos os casos as concentrações continuam elevadas. Essa pesquisa demonstra a relevância da execução de projetos como este para auxiliar na identificação de maneiras eficientes na desconcentração dos agentes poluentes, necessitando de estudos mais complexos para elaborar alternativas rentáveis, tanto do ponto de vista ecológico quanto econômico, e capazes de retirar com êxito as impurezas para que sejam realizadas a nível industrial. É fundamental que haja novas pesquisas aprofundadas quanto aos mecanismos e ao comportamento dos sedimentos aquáticos quando submetidos a diferentes tratamentos químico e físico-químicos, levando em consideração a complexidade e a dinâmica das reações existentes nos ambientes taurinos e marinho-costeiros. E, por fim, a disposição segura e adequada de sedimentos após sua remoção e tratamento é algo imprescindível de ser melhor avaliado em projetos de drenagem e desassoreamento de recursos hídricos, tendo em vista uma efetiva recuperação ou restauração ambiental dos ecossistemas aquáticos. A título de curiosidade, trouxemos alguns métodos de tratamentos biológicos eficientes quanto à remediação e à prevenção. O primeiro é a fitorremediação, retratada na primeira foto do slide, que é a capacidade de degradação dos contaminantes e da absorção de metais pesados pela rizosfera. Ela é bastante indicada porque o seu método não utiliza de biofiltros nem de projetos de biodegradação, mas sim da capacidade da própria natureza de inativar os contaminantes e assim se recompor. Como exemplo, existe a planta Astragalus racemosus, que é utilizada na volatização de selênio. Existe também o mecanismo de produção de biosorvente, que é a tecnologia que utiliza a biomassa de algas marinhas para a biosorção de compostos em águas residuais contaminadas. A biosorção consiste em um processo de remoção de compostos, utilizando como adsorvente um biomaterial que armazena na superfície diferentes compostos presentes em fluidos, tornando possível a sua separação. As principais vantagens dessa técnica são a reutilização da biomassa, o baixo custo operacional, a seletividade aprimorada para metais de interesse, a remoção de metais pesados de efluentes, o curto tempo de operação e a não formação de compostos mais perigosos. Como exemplo, temos a alga Sargassum illicifolium, que é essa segunda foto. Ela é eficaz na remoção do zinco, cobre e níquel. Também existe a alga Cyanidium caldarium, que é a terceira foto. Ela é eficiente na remoção de cobre, níquel, alumínio e cromo da água proveniente de drenagens ácidas de Minas.
ocorrendo a precipitação na superfície da célula, formando microcristais. Essa alga também pode ser utilizada para remoção de metais em águas residuárias. E também existe a remediação por micro-organismos, que pode acontecer de duas formas. Primeiro, os micro-organismos podem produzir ou liberar substâncias, como, por exemplo, compostos orgânicos, que podem afetar diretamente ou indiretamente o ambiente, alterando o pH, que é a mobilidade dos metais. Em segundo, pode acontecer através de processos de redução, como, por exemplo, o ferro e o manganês, ou alcalinização, como, por exemplo, o mercúrio. A mobilidade e a toxicidade das formas dos metais depois da transformação difere significativamente da original. E como exemplos de micro-organismos, nós temos o fungo Aspergillus niger, que tem eficácia comprovada na remoção do níquel, no chumbo, do cobre e do cromo. Existe também a bactéria Enterobacter cloacae, que tem eficácia comprovada na remoção do cádmio, do níquel e do vanádio. E por fim, existe a bactéria Pseudomonas aeruginosa, que também tem eficácia comprovada na remoção de alguns metais, sendo eles o chumbo, o cobre e o cromo. Nessas duas páginas estão presentes as nossas referências. E muito obrigada! Se alguém tiver alguma dúvida, esse é o momento da gente tentar esclarecê-las.